chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Amém. Bom, estava ali no fundo e enquanto o ministério cantava, principalmente essa última música, que foi cantada também na primeira edição do congresso, que eu fui, cara, eu só sabia agradecer. Porque um ano depois, e olha onde o Senhor me colocou. É um amor que chega a me constranger, porque eu falo, cara, que amor é esse? Que misericórdia é essa? É um amor grandioso demais. E para provar isso, eu gostaria que vocês pegassem a palavra de vocês aí, a Bíblia, e abrissem comigo lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, dos versículos 11 a 24. Essa passagem ela é muito conhecida por nós católicos, que é a parábola do filho pródigo. Muito conhecida. Creio eu que todos nós um dia já ouvimos falar dela, alguma pregação, ou nós mesmos, né, já lemos. Porque é uma passagem muito conhecida e que toca muito, né? Todo mundo achou? Lucas capítulo 15, dos versículos 11 a 24. Na Bíblia da Ave Maria está na página 1369. Amém? Todo mundo achou? Acompanha comigo. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começou a festa. Palavra da salvação. Essa passagem eu escolhi porque é uma passagem que me toca, porque eu me vejo no lugar daquele filho pródigo. Eu vejo eu voltando para a casa do pai e Jesus indo ao meu encontro e me acolhendo de volta. Nessa noite eu vim, para dar o meu testemunho, para dar início, nele. Deixa eu me apresentar primeiro, que eu sei que tem alguns que não me conhecem. Meu nome é Ellen, eu tenho 18 anos. Eu sou serva aqui da Missão Chagas Eternas desde o dia 6 de novembro de 2022.
E sou consagrada a Jesus Cristo pelas mãos de Nossa Senhora das Graças. E me converti há um ano atrás, um ano e alguns meses, né? No dia 5 e 6 de fevereiro, na primeira edição do Congresso Loucos pelo Avivamento. Eu sou a mais nova dos 9 filhos, sou a caçula. E nós viemos de uma cidade muito pequena, chamada Porteirinha, lá no norte de Minas. Muito, muito pequena mesmo. E antes dos meus pais morarem nessa cidade, eles moravam em um sítio a uns 30 quilômetros mais ou menos dessa cidade. E a nossa condição financeira era pobre, a gente era pobre. Meu pai e minha mãe, eles vendiam doce para sustentar a casa, vendiam leite, iam se virando, como dava, como podia, como conseguia. E aí, eles decidem, né, se mudar para a cidade, porque viu que a condição estava feia. E os meus pais estavam preocupados também com os estudos dos meus irmãos. Eu ainda não tinha nascido, né? E aí, eles se mudaram. Mudaram para Porteirinha no ano de 2004. E em novembro eu nasci. E pela minha família ter tido essa situação financeira, né? A gente passava por algumas dificuldades. Já teve dias lá em casa da gente comer farinha com açúcar para poder ver se aguentava chegar até na hora da janta, para não ficar com muita fome. Mas a gente via o sacrifício dos meus pais. Se virava do jeito que dava. Meu pai ficou desempregado mais ou menos uns 2 anos, desde quando a gente tinha mudado lá para a cidade. E assim foi indo. Minha mãe lutando sozinha, né, trabalhando para poder sustentar a gente. E em 2007 acontece uma tragédia na minha família. Estava no carro o meu irmão, que é um dos mais velhos, a namorada dele, que tinha mais ou menos uns 16 anos, a minha irmã, que faleceu, que ela tinha 15, e a minha outra irmã, que tinha 12. E a gente estava voltando do Natal, né, que a gente tinha passado na roça. Eles foram no carro na frente e a gente foi nos outros carros atrás. E aí, meu irmão estava correndo, a barra de direção do carro, ela quebra. Ele sobe um barranco, o carro capota várias vezes. Ele era o único que estava de cinto. E as 3 meninas, elas são arremessadas fora do carro. As 3 ficam com sequelas, na verdade, dão um traumatismo craniano. A minha irmã que faleceu, ela teve uma fratura também no pescoço. E essa minha outra irmã, ela sobreviveu, ficou com 1% de chance de sobreviver. Deu traumatismo também, ela ficou com o lado esquerdo do corpo um pouco afetado. Ficou de cadeira de roda por um tempo, ficou na UTI. Os médicos estavam dando 1%, né, de vida para ela, de chance. A minha outra irmã, ela faleceu horas depois, né, do acidente. A minha cunhada, ela conseguiu ser levada para o hospital, ficou lá por 1 semana e depois ela veio a falecer também. E nesse ano, a minha família ficou sem chão. A minha mãe ficou destruída, os meus pais, né? A minha família toda estava arrasada pela minha irmã, que era por ser tão nova. E os meus pais, minha mãe, ela estava entrando em uma depressão, mas ela tinha que continuar, porque ainda estavam vivos os 8, ainda tinha uma que estava internada, então ela tinha que lutar. Ela fala que encontrou forças onde não tinha mais para poder seguir. E aí, a partir desse ano, né, eu estava com uns 3 anos, a partir desse ano, a minha família mudou completamente, nada foi a mesma coisa mais. O meu pai, ele entrou em adultério, começou a trair a minha mãe, então foi tudo gerando uma bola de neve. A minha mãe, ela era um pouco acima do peso, e aí a situação da saúde dela foi se agravando, né? Ela ficou com depressão e apareceu outros problemas também. E eu e meus 2 irmãos mais novos, a gente ficava muito preocupado, mas a gente não tinha o que fazer. E já teve noites da minha mãe ser levada para o hospital e a gente não sabia se ela ia voltar mais. A gente ficava, será que
nossa mãe vai sobreviver? E aí meu pai, ele estava tão diferente que ele estava no serviço, então ele não fazia nada, não podia fazer nada, estava longe. E aí a gente tinha que chamar, ligar para parente, falar: tio, corre aqui em casa, a mãe não está bem, tem que levar para o hospital. Então lá em casa a gente teve que crescer muito rápido, a gente teve que amadurecer muito rápido, a gente teve que fazer as coisas de casa muito rápido, né? E aí essa traição do meu pai durou anos. Era brigas todos os dias. Era a minha irmã, quando ela saiu do hospital, depois que ela voltou a falar e a andar, ela pedia a Deus para morrer também, todos os dias. E se batia, arrancava cabelo, fazia muita coisa. E aí eu fui crescendo naquela casa, vendo aquilo, briga de um lado, outra falando que quer morrer do outro. E, cara, eu cresci revoltada com a vida, eu cresci revoltada com Deus. Eu falava: Deus, cadê você? Você não existe. Você não faz nada, minha mãe está sofrendo, a minha irmã está sofrendo, ela está desse jeito, isso é por sua causa. E aí eu comecei a culpar a Deus. Comecei a me tornar uma criança revoltada com a vida, totalmente revoltada. Comecei a xingar muito palavrão. E aí depois de um certo tempo, eu comecei a pedir para morrer. Então era dos 8 anos ali para baixo, eu pedi a Deus para morrer. Eu já tentei a tomar remédio da minha mãe. Só que a única coisa que eu consegui foi ficar 3 dias indo no banheiro sem parar. Que eram aqueles remédios de soltar líquido. Nossa, arrependi. E aí, eu falava: mas Deus do céu, eu quero morrer, eu não quero ir no banheiro. E aí foi indo. E eu comecei a me tornar uma criança muito mentirosa. Muito encrenqueira. Barraqueira demais. Gente da minha família já caiu no tapa por conta de uma mentira que eu inventei. Então eu estava lá rindo, achando os mais bons. E aí, quando eu estava com uns 8 anos, eu estava na casa da minha avó. E por eu ter crescido também, né, junto com o meu irmão mais novo, que ele é o segundo mais novo, eu tinha um jeito masculinizado. Eu jogava bola, amava, sou apaixonada por jogar bola, jogo até hoje. O pessoal do Chagas faz o racha e eu tô lá. E a gente brincava de carrinho, de arminha, de chute. Eu e meu irmão... Você piscava, nós estávamos caindo no murro. Aí, a hora que você piscava de novo, nós estávamos lá se beijando. Vamos brincar de quê agora? Era assim. Então, eu não gostava de brincar de boneca, eu não tinha paciência. Por ser sanguínea é assim, né? Fica de um lado, fica do outro, corre para cá, corre para lá. Então, eu não tinha paciência. Aí, minha irmã: não, vamos brincar de boneca. Ninguém podia mexer nas bonecas dela. Aí, eu dava vontade de pegar a cabeça da boneca e arrancar assim. Aí, eu não gostava. Eu gostava de emoção, de ação, de papá para cá, pupupu. E aí, eu fui crescendo assim. Não gostava de usar blusa. Ficava que nem meu irmão, igual um moleque. E aí, fui crescendo assim. Aí, com uns 8 anos, eu estava na casa da minha avó, lá na roça. Estava só eu e ela. Tinha uma vizinha, né, que morava um pouco perto ali. E ela tinha uma filha, que era do mesmo jeito que o meu, assim. Bem masculinizado, jogava bola, brincava de não sei o quê, mexia com a arma lá na roça. E aí... ela era um pouco mais velha do que eu. Ela chegou lá na casa da minha avó. Brincadeira vai, brincadeira vem. A gente decide esconder dentro do banheiro, escondendo da minha avó. Que minha avó não gostava muito dela, não. E aí, com razão. Aí, ela... não, vamos esconder, não sei o quê. Nós escondeu. E aí a gente estava lá no banheiro, escondida da minha avó, espiando debaixo do buraco assim da porta. E minha avó: Ellen, cadê você? E eu caladinha. E aí, essa menina me beijou. E eu olhei assim, eu falei: tá. Estranho, né? Tá bom. Pra mim, eu não sabia, porque em casa, os meus pais já estavam brigando pra caramba. Então, a gente não tinha essa conversa. E o ensinamento, a educação do meu pai foi totalmente, né, diferente da minha ou dessa geração. Então... eles não conversavam sobre isso. Tanto que se tinha cenas de novelas na televisão que homem e a mulher ia beijar ali, ele desligava a televisão. Mas não, vai assistir isso não, arrancava a antena, arrancava tudo. E a gente não conversava sobre isso. Então, tudo que eu aprendi da forma errada. Eu aprendi com o mundo. Eu aprendi vendo a internet. E da pior forma possível, né? E aí essa menina me beijou. Aí a gente pegou e saiu desse banheiro. Minha avó achou a gente lá. Ela pegou e foi embora. E aí eu fui, e criança, inocente, não sabia de nada.
já tinha beijado os outros menininhos, né? Mas aí eu falei, não, é um beijo normal. Beleza. Aí pegou e eu contei para 2 pessoas da minha família, que eram um pouco mais velhas do que eu também, só que eram crianças. E aí elas levou na graça, ficou rindo, debochando, e essa notícia espalhou pela família inteira. E todo mundo virou a cara, todo mundo me olhava de uma forma indiferente. Eu brincava com as minhas primas, minha tia ficava de olho, ficava em cima. Ou então a gente brincava um pouquinho e já chamava para ir para casa, não podia brincar muito. E ninguém nunca chegou em mim, sentou e conversou, Ellen, ó, é o seguinte, isso é errado, perante Deus, isso aqui é a visão do mundo, para o mundo isso aqui é bom, isso é agradável. Ninguém nunca sentou e conversou comigo sobre esses assuntos. Eu já tinha chegado, falado para minha mãe, ela, não, leva isso na brincadeira, que não sei o quê, não dá assunto que os outros falam de você, não. E eu fiquei mais revoltada ainda, eu odiava essas pessoas que falavam mal de mim. Uma delas era minha irmã, então eu odiava ela. Comecei a criar dentro de mim uma revolta muito grande pela minha própria família. Mesmo sem entender que aquilo ali era totalmente errado, e sem ninguém conversar comigo sobre aquilo, eu continuei. E aí, da mesma forma, né? Xingando muito palavrão, brigando com todo mundo, odiando meu pai. Aquele encanto, aquele amor de olhar para o meu pai e ver ele como o meu protetor, o meu super-herói, tinha acabado. Principalmente no dia que eu tinha visto ele carregando a mulher que ele traía minha mãe. Meu pai começou a trabalhar como mototáxi. E ele estava carregando ela. Eu cheguei em casa chorando, aos prantos. Falei, mãe, eu vi pai com a mulher e isso doeu, tá doendo, tá machucando. E minha mãe, cara, ela já estava esmagada de dor, já estava sofrendo demais. Ela viu o meu sofrimento, o meu olhar cheio de lágrimas. Aí que ela ficou muito mal ainda, né? Então eu comecei a odiar o meu pai. Falava que a culpa era dele também. Aí eu botava a culpa em Deus, botava a culpa no meu pai, botava a culpa na minha família. E foi assim que eu fui crescendo. Na escola, misericórdia, eu brigava com todo mundo. Os meninos, até os meninos tinham medo de mim. Eu comecei a fazer bullying com os outros coleguinhas. Tinha um na minha sala que não sabia ler ainda. Eu falava, seu analfabeto, zoava ele na frente da sala inteira. O menino chorava na escola por minha causa. A mãe dele ia lá para poder brigar comigo, mas eu falava, mentira, menino é mentiroso. E aí, quando eu estava com uns 12 anos, não, uns 10, eu conheci a pornografia pela internet. Escutando os menininhos na escola conversando, né, que quando criança chega a uma certa idade, é um tal de, X-vídeo, que não sei o quê, pesquisar no Google. Lá vai a trouxa pesquisar. X-vídeo, tchá. E lá vai eu descendo o pau, vendo esses vídeos, me poluindo. E aí eu comecei a me fechar para as coisas de Deus. Como, por exemplo, ir na missa. Minha mãe chamava ela, vamos na missa? Falei, eu não, mãe, estou com dor de cabeça. Nossa, todo mundo saía de casa, eu ficava sozinha, eu ia aprontar. Ou eu comia alguma coisa escondido, ou eu quebrava alguma coisa, ou eu ia assistir esses vídeos. E ficava naquilo. E aí, quando eu estava com 12 anos, eu fui fazer o encontro do EAC, lá da minha cidade. E eu fui fazer mais porque os meus irmãos já tinham feito do que eu mesmo estava querendo ir. E aí eu fui fazer esse retiro. E chegando lá, foi incrível, foi uma experiência surreal. Eu encontrei com Cristo verdadeiramente. Eu me apaixonei por Jesus. Tanto que teve um momento lá de adoração, e eu senti Jesus me abraçando, eu podia sentir a manga aqui da túnica dele, encostando em mim. E eu abri o olho, não tinha ninguém. Eu falei, cara, o que é isso? Que macumba é essa que esse povo está fazendo? E eu fechei o olho de novo, e eu senti naquele abraço, não é possível. Pum, repousei. Sem palavras para escrever aquele momento. Jesus me abraçou, eu me apaixonei, saí daquele retiro, outra pessoa, outra adolescente. Comecei a cantar as músicas lá do EAC, na minha escola. Os meninos ficavam doidos. Não, Ellen, para de cantar essas músicas. Nossa, nem aguenta mais. Eu fiquei uns 3 dias cantando na cabeça deles.
não sei o quê, passa fogo no meu braço agora, passa fogo na minha perna agora. E eu passava a mão na cabeça deles assim, e eles ficavam tudo bravos. Eu amava irritar, eu era uma peste na escola. Santa para os professores e um demônio para os alunos. E aí foi aquela coisa, e aquele fogo. Só que eu sou fogo de palha demais, cara. Nossa Senhora. Meses depois, esfriou. Eu ia pro EAC para aprontar, para brigar com os meninos, para poder ficar com os menininhos, para poder pirraçar as meninas, só para tacar fogo lá. Ia lá, rezava lá, pronto. Aí na hora de ir embora, ia tocando campainha dos vizinhos, xingando os outros na rua, e foi indo. E aí eu peguei e vim para Uberlândia em 2019, no início do ano, em março ou em abril. A gente se mudou para cá, porque a condição lá de Porteirinha não estava dando mais para suportar. Minha mãe abria a geladeira, tinha água, ovo e aquela super bonda na porta, que sempre tem na geladeira do pobre. E aí um pimentão seco lá também tinha. Mas aí ela falou, não dá. A gente vendeu o carro, tudo providência de Deus, cara, providência. E a gente vendeu o carro, vendeu algumas coisas, deixou uns traia velha lá para trás. E aí a gente decidiu vir. Meu pai e minha mãe, né, já separados, divórcio já assinado. Muito difícil ter visto meu pai sair de casa. A gente chorava demais, falava, mãe, aceita o pai de volta, aceita o pai de volta. Mas não adiantava nada, porque ela já até aceitou. Mas a hora que ele vinha, ficava lá um tempo, quando dava, dias depois, ô Isabel, seguinte, acabei de ver seu marido aqui com fulano. Aí minha mãe não tinha condição psicológica mais para aturar, né? E aí pediu o divórcio e separaram. A gente veio. E aí, chegando aqui, foi muito difícil a minha adaptação. Eu fiquei um mês inteiro chorando, querendo voltar para Porteirinha. Porque estava, muito difícil na escola, os meninos estranhos, umas músicas pesadas, cigarro na orelha, sem camiseta. Eu falava, não dá. O que eu estou caçando aqui? Não, mãe, vamos embora, nem nós passa fome, mas nós fica lá, não dá para ficar aqui não. Mas aí eu fui e comecei a me adaptar. Comecei, né, a ficar mais de boa, porque eu falava, não tem como mais voltar, então, do jeito é aceitar, né? Fiquei. Mas naquilo, não acreditava em Deus, não acreditava na existência de Deus, reclamava demais, não rezava, vida de oração, não sabia nem o que era isso. Mistérios do texto, não fazia nem ideia de quantos tinha, que dias que era, não fazia nada, não sabia de nada. E aí, no meio de 2019, no meio do ano, eu voltei para Porteirinha para passear nas férias, e aí ia ter o encontro de novo, né, o retiro do EAC. E uma amiga me chamou, Ellen, vamos trabalhar no retiro? Tá faltando alguém na minha equipe, aí dá para você servir, você já fez o encontro mesmo? Eu falei, vamos, bora, partiu. E ela falou, só que tem que confessar na semana do retiro. Gente, eu não sabia nada do que era confissão. Eu detestava admitir que eu estava errada. Detestava falar para alguém, fiz isso de errado. Ainda mais para o padre. Morria de vergonha, não gostava, não acreditava em remissão dos pecados. Eu falava assim, tá. Então tá bom, vou lá. Eu cheguei lá na igreja, na paróquia. O padre ainda estava atendendo confissão. Eu ajoelhei no banco, fiz umas orações lá. Que misericórdia. Aí o padre estava atendendo ainda, eu olhei e eu falei, não vou não. Não vou. Não fui, não confessei. E fui servir. Só que uns dias antes, bem na semana do retiro, Satanás apareceu para mim num sonho. Cara, ele é horroroso. Podre, nossa. E aí ele apareceu para mim, fazendo uma certa perseguição comigo nesse pesadelo. Que é bem comprido, então não vou falar em detalhes, mas eu vou falar o que ele falou. No final desse pesadelo, ele aparece em sua forma natural. Chifrudo, vestido de preto, umas roupas rasgadas, unha grande, uma máscara branca na cara, não sei para quê, era feio de todo jeito. Um olho vermelho. E ele falava assim para mim, Ellen, não adianta, e gritando, tá? Não é nessa voz aqui não. Ellen, não adianta você correr, não adianta você se esconder, eu vou atrás de você independente de onde você for.
E ele falando aquilo, repetindo. Aí eu pegava o telefone, ele aparecia na tela do telefone. Eu desligava o telefone e jogava longe. Ele aparecia na tela da televisão, falando a mesma coisa. Para que você está correndo? Para que você está se escondendo? Não adianta, eu vou atrás de você. Para de correr. E aquela voz horrorosa falando, e eu assustada, e pegava outra coisa, ligava, e ele aparecia. Até que eu acordei. Estava lá na casa do meu pai, eu estava dormindo no quarto, meu pai na sala, porque a casa lá ainda está em reforma. E aí, eu acordei gritando, não, sai daqui, assustada, chorando demais. E era como, eu tinha a sensação de que ele estava ali me olhando, de algum canto, na janela, debaixo da cama. Eu não queria nem colocar o pé no chão, assim, porque eu ficava com medo dele puxar minha perna. E aí eu comecei a chorar, e meu pai veio correndo, não, filha, o que foi? O que aconteceu? Você está passando mal? Não, pai, ele está aqui, ele está atrás, não sei o quê. Eu fui falando coisa com coisa, meu pai não entendendo nada. Meu pai, ele nunca foi muito assim de igreja. E aí, eu assustada, ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos e deita ali comigo, já passa. Isso era mais ou menos umas 6 horas da manhã, a hora que eu acordei. E aí eu fechava o olho, vinha a imagem dele de novo, eu acordava. Ficou aquilo, até 8 horas. Aí 8 horas eu levantei, muito assustada. E aí eu liguei para essa amiga minha que tinha me convidado para servir no retiro e falei, Ana, deixa eu ir para sua casa, deixa eu te contar o que aconteceu, vamos rezar. Chamei ela para rezar. Ela falou, não, pode vir aqui para casa, tá de boa agora, vem cá que a gente vai rezar. Eu fui e contei para ela, chorando, desesperada. E ela falou, não, vamos rezar o texto. Eu, oh meu Deus, vai demorar 30 minutos, 40. Não tem esse tempo todo não, para que isso, mulher? É só uma oração, Pai Nosso, tá bom. Logo ele vai embora. Oh, coitado. E aí, a gente rezou, mesmo eu não querendo, assim na cabeça, olhando para um lado, olhando para o outro, vendo cadê ele, se ele estava ali. E aí, voltei para casa e fui servir no retiro. Não tinha confessado, estava naquela situação. E bem no dia do retiro, eu e essa amiga minha, a gente brigou. Porque eu estava, né, lá na capela, e aí eu tinha repousado e eu não estava conseguindo levantar. E aí o pessoal foi lá e me levantou, eu repousei umas 10 vezes lá. Que misericórdia. A Letícia Matia Rodrigues até riu, que já que me conhece. E aí a minha pressão baixou. Eles me tiraram lá dentro da capela e me levou para outra sala. E eu não queria acordar. Era repousava, acordava. Repousava, acordava. Aí a pressão baixou e eu desmaiei. Aí eles me levou para o hospital. A gente foi lá para o hospital. Tomei um soro na veia. E o médico falou que não sabia o porquê. Porque ele olhou lá nos exames, sangue, estava tudo tranquilo. E aí, peguei e voltei para o retiro de novo. Terminei de servir. E depois eu vim embora. Brigada com essa amiga minha. Perdi a amizade dela. A gente conversa hoje, mas não era como era antes. E aí, eu peguei e voltei aqui para Uberlândia. E no final de 2019, eu começo a frequentar uma paróquia, que era próximo da onde eu morava. E nessa paróquia eu conheço uma menina que servia lá. A gente começa a conversar, começa a ter uma amizade. E a minha irmã, que já morava aqui em Uberlândia já tinha mais tempo, né, alguns anos, falou, Ellen, afasta dessa menina que não é flor que se cheira. Afasta porque faz isso de errado. Eu, não, se ela faz isso de errado, oh meu Deus, tem problema não, tá com Deus. Pois eu vou ajudar na conversão dela. Oh, sujo, lambrecado na merda, querendo falar do outro. E aí eu falei, não, tá tranquilo. Eu ajudo ela, é amizade, é parceira. O que aconteceu? Fiquei sabendo que essa menina namorava com a menina também. Eu caí no pecado e a gente começou um relacionamento. Esse relacionamento durou 6 meses, mais ou menos. E aí a minha vida virou um inferno. Em casa, eu e a minha mãe brigava todo santo dia. Palavrão, de 10 palavras que eu falava, 9,5 era palavrão. Voltei a xingar do mesmo tanto. Eu era aquele tipo de pessoa que batia o dedinho assim e falava, ô inferno. Era assim, tudo. Xingando, tudo eu fazia xingando. E aí minha irmã falava, ô boca porca. Eu, cala sua boca, vai tomar conta da sua vida. Era assim, ignorante, respondendo. E afastei mais uma vez de Deus. Não queria saber de Deus. Me questionei sobre a existência dele. De novo. E
muita mentira, saía de casa escondido, ia para a casa dos outros para ficar com essa menina, porque ninguém podia saber. Se soubesse, meu pai e minha mãe ia me bater até eu esgoelar lá na cama. E aí foi indo, 6 meses. Brigas, palavrões, não comia direito, não dormia direito. Tinha vezes que eu dormia 6 horas da manhã para acordar 6h30 para ir para a escola. Então minha vida foi virando isso, essa bagunça. Eu fiquei até sabendo, tempo depois, que a minha família tinha se reunido toda, meu pai, minha mãe, meus irmãos, para poder falar sobre a minha situação. O que ia fazer comigo, porque ninguém estava dando conta mais. Estava uma peste dentro de casa. E aí, esse namoro com essa menina terminou. E as pessoas até dentro da igreja falam, não, Ellen, continua. Deus é amor. Oh, meu Deus, para quê? Preocupa não. Deus vai te aceitar do jeito que você é. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Ele também é justiça. E a santidade de Deus não compete com o pecado de Satanás. E aí a gente terminou. Pegou. E eu falei assim, não, vou sair dessa vida, tá errado. Todo mundo falando lá de casa, falando, tá errado, afasta essa menina. E aí eu terminei com ela, afastei. E eu falei, não, vou sair dessa vida. Não vou mais fazer isso e tudo. Mas nada de confessar. Nada de renúncia. Nada de se rasgar ali e falar, não, Jesus, eu quero te servir, eu quero te seguir, eu quero te amar. Não tinha isso. Mesmo assim, falando para Deus, eu sou tão hipócrita, cara, que eu falava com Deus, mas questionava da existência de Deus. Era absurdo. E aí, em 2021, eu mudei de paróquia e comecei a frequentar outra igreja, católica também, né? E aí, gente, comungando em pecado. Servindo ao altar, porque eu sou acólita, eu sou coroinha, servindo ao altar do Senhor em pecado mortal. Não está em comunhão com Deus. Já chegou de eu distribuir a comunhão em pecado mortal. Era absurdo o nível que eu já estava fundada. E aí, em 2021, mudei, né, de igreja. Chegando lá, eu conheço algumas pessoas e começo a fazer parte desse grupo de amigos. E tinha uma menina lá também, que a gente começou a conversar. Aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Descobri que ela já tinha ficado com menina também. E o que acontece? Caí mais uma vez. Entrei em outro relacionamento com essa menina, que durou mais ou menos uns 8 meses. E aí, cara, a vida virou um inferno total. Total. Mentiras de novo, saindo de casa escondido de novo. Gastava dinheiro, o dinheiro que eu nem tinha, eu gastava com presente. Era desse jeito. Saindo de casa escondido de noite. Tinha 2 telefones, eu tinha. Todos com senha, ninguém podia encostar. Se encostar, dava briga, saía no tapa. Minha mãe pegava um, eu pegava o outro. E ficava mexendo de madrugada. Minha mãe dormia, achando que eu estava dormindo, eu estou bem lá de madrugada. Tirava o visto por último, para ninguém ver que eu estava online. E aí ficava, aquela mar de mentiras. E aí servindo em pecado, comungando em pecado. E aí foi indo. E no final de 2021, a gente terminamos. Eu falei, não, Senhor, vou sair dessa vida errada. Está errado isso aqui. Todo mundo está falando que está errado, pronto, acabou. E aí eu viajei de novo lá para Porteirinha, para poder passar a virada do ano. Naquela época que estava tendo as enchentes na cidade e tudo. E aí meu irmão foi para lá, eu e ele, só nós 2. E aí cheguei lá, cumprimentei, a minha mãe estava para lá, porque agora minha mãe ela tem uma casa lá na roça, então ela fica aqui de vez em quando, fica para lá. Agora mesmo ela está para lá. E aí eu viajei para lá, fiquei um tempo lá, mais ou menos um mês, quase. Fiquei de dezembro para janeiro. Passei a virada do ano. E aí, enquanto eu estava lá na roça, eu recebi uma ligação. E aí, conversando com essa pessoa pegou e falou, Ellen, vai ter um congresso lá, aqui em Uberlândia. Colo de Deus vai vir. Eu, congresso? Interessante, sei. Mas na cabeça, nossa, não sei nem o que é isso, faço nem ideia do que é congresso, não sei o que acontece lá. E aí, colo de Deus. Gente, eu não sabia nem como caçar um livro aqui na Bíblia. Quem dirá saber quem que é colo de Deus? Pelo amor de Deus. Aí eu ficava assim, não.
Colo de Deus, com certeza, não, top, é os brabo. Não sabia quem que era, não fazia nem ideia. Comunidade, não sabia o que era comunidade. Não sabia nada. É a Colo de Deus, Clara e Erson. Opa, é esses dois mesmo, Clara e Erson, partiu. Show deles, top demais. Não sabia nem quem que era, oh meu Deus do céu. Se eu visse um desconhecido na rua falar que aquele ali é o Erson, certeza, mentira, não sabia quem que era ninguém. Aí essa pessoa falou, não, vai ter Davi e Gil. Aí eu, Davi e Gil. Não sei quem que é também, mas tá bom, não vai. Opa, Davi e Gil. Aleluia, xarabadai. Pregador demais, pregador do fogo. Não sabia quem que era. Tanto que no dia do congresso eu confundi o vereador aqui de Uberlândia com o Davi. Eu falei, olha lá o Davi. Aí eles, não é o Davi, não, é o vereador aqui de Uberlândia. Não, eu sabia só, é que eu vi de costa. Vi de costa, eu não desconfiei não, foi mal. E aí, essa pessoa me convidando, eu falei, não, eu vou ver, não sei, vai que eu vou estar trabalhando, né? E aí eu peguei e entrei, né, lá no YouTube, que tinha um vídeo lá, falando do congresso. Falei, nossa, top, gostei, bacana. Mentira, não quero ir para lugar nenhum não, quero ficar na minha casa. E aí, eu fui e fiz a inscrição. Acabei fazendo, porque esse grupo de amigos meus insistiu bastante para eu poder ir. Porque tinha Colo de Deus, Clara e Erson. Opa, vambora. Fui eu, fiz a inscrição. E aí, em janeiro eu voltei para cá, né? Cheguei aqui no Uberlândia. E aí eu lembrando, né? Nossa, fevereiro tem esse tal do congresso. Posso esquecer, não. E aí fui. E eu era muito pontual. Cheguei lá na hora, tipo assim, uns minutos antes, né? E aí o pessoal chegando, aquela coisa, todo mundo, JC, não sei o que, Maria passa à frente, umas camisetas de grupo. O que eu estou caçando aqui? O que eu estou caçando aqui? Eu vou embora. Desse jeito. Aí o povo passava, paz de Cristo, bom dia. Eu, opa, aleluia, glória a Deus, bom dia. O que esse povo está fazendo? Meu Deus do céu, eu quero ir embora. E o povo não chegava, o povo que me chamou para ir não chegava. E eu, dá tempo de chamar um Uber para voltar para casa. E aí, eu peguei, esperei eles chegaram, a gente entrou. Quando eu pisei na porta, eu olhei aquele povo servindo. Aí a Tereza corre de cá com uma fita, com essas fitinhas aqui. Aí a Maiara, no computador, que não sei o que. Ixi, cheguei, foi no manicômio, só tem gente doido. Misericórdia, eu quero ir para minha casa. E aí esse povo, não, ele cola de Deus. Ele só fala, de cola de Deus. Que pissarra de cola de Deus é essa? Eu não sei. Cola de Deus, o show. Não era congresso? Virou show? Não, tá bom, vamos embora pro show. E aí a gente entrou, tomou café, encheu o bucho. Graças a Deus, tem fartura de comida. Mineiro, né? Não adianta. E aí a gente entrou lá para a sala. Foi lá no Febraces, na Rondon. A gente entrou, eu fiquei assim, massa, as luzes, top, gostei. E aí começou as pregação, na verdade começou as ministração, né? As músicas, que nem estava acontecendo aqui agora. Cara, eu apaixonei com a voz da Maiara, do Elvis e da Tereza. Eu falava, uau, é um show. Meu Deus, que povo que canta bem. Tocou na alma, sabe? Aí eu comecei a gostar. Eu não sabia nem o que era para fazer, o que era para falar. Eu só ficava assim, Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. E eu olhava para o lado assim, aí tinha um dançando assim, no mover do Espírito. E eu, vale minha Nossa Senhora, o que é isso? E aí tinha um outro no joelhado, chorando, desabando. Minha filha, o que está acontecendo? Você está chorando, pelo amor de Deus. Não sabia nada, gente, não sabia nada. Só estava ali olhando, assim. Aí começou as músicas, assim, aí eu comecei a cantar, me soltar, e aí foi indo. E aí começou as pregação. Cara, era como se cada pregador sentasse na minha frente, assim, pregasse para mim, e falava assim, ô Suerege, se converte. Sai dessa vida que você está. Jesus está te esperando. Foi cada tapa na cara que eu não sei como é que eu não saí dali com a cara inchada. Porque espiritualmente eu estava misericórdia. E aí, teve as pregação. E opa, Senhor, está falando comigo. E detalhe, lá na roça, quando o pessoal me chamou para fazer parte do retiro, eu tive a ousadia de falar com Deus assim, Deus, é o seguinte, gente, não tem comunhão com Deus, não tem vida de oração, não sabe nada da igreja, mas tem essa ousadia de falar, né? Deus, é o seguinte, eu estou indo para o congresso e eu quero ainda, falando com Deus na maior, intimidade, perigo. Eu quero que o Senhor fale comigo lá.
Se o Senhor existe, você vai falar comigo lá então. Pois eu quero saber se essa vida que eu estou é errada ou se é certa. Porque o povo fala que é certo, o outro fala que é errado, que o Senhor é amor. Então, vai lá e me conta. Vai lá, pois eu quero te ouvir. É para o Senhor falar. Se o Senhor não falar não, sai dali, a mim vira pior. E fui, né? E aí as pregação e tudo. E aí no final do primeiro dia, o Erison quebrou minhas pernas. Soltou uma profecia. Eu falei, ixi, ele está falando agora de visualização, agora é comigo. E fiquei ali assim, escutando. E aí ele foi falando, menina, mulher. E foi falando das circunstâncias, feridas na pele. E eu, oh, meu Deus do céu, é comigo mesmo, deixa eu escutar. E fui escutando, aí eu desabei no choro. E aí eu fui chorando. E o Erison foi contando, de certa forma, em outras palavras, foi contando a minha história, foi contando a minha vida. Porque minha mãe era pregadora, eu via ela pregando e eu sentia vontade, quando era mais nova, vontade de pregar também. Mesmo sabendo nada, eu não tinha vontade. Falava, nossa, um dia, quem sabe, quero pregar. E aí, eu escutei o que o Erison tinha para falar, chorei demais, desabei chorando. E eu estava lá, ai meu Deus do céu, é comigo mesmo. Por que eu estou chorando? Ai meu Deus, eu chorava. Eu falei, então tá bom, então eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E aí o Erison falou assim, agora você pode até estar se sentindo a mesma coisa, mas a partir de segunda-feira, você vai ressuscitar com Cristo, você vai ser uma nova menina, uma nova mulher. Fala um aleluia, meu irmão. Oh, aí tá vivo, o povo tá vivo ainda. E aí, eu falei, uau, fui para casa. Cara, eu dormi com um sorriso no rosto. Falei assim, cara, Deus existe. E aí eu acordei no dia seguinte. Cara, tava, tipo assim, o despertador tocou. Eu falei, você tocou, né? Agora tá bom, agora eu vou levantar. Já tinha acordado antes do despertador tocar. Arrumei, vesti e tal, cheguei lá bem cedo também. Não queria ficar lá na porta esperando ninguém não. Eu falei, vou entrar. Opa, é o momento da unção ali. Ali fora, ali dentro já tá pegando fogo. E aí entrei. Cara, e foi incrível. Foi os 2 melhores dias da minha vida. E aí, passou os 2 dias, né? Falei, agora é manter a chama acesa. O difícil. Nem sabia que já podia colocar as luvas lá de UFC, porque ia ser só combate. E aí eu fui. Voltei para casa. Comecei a rezar. Comecei a rezar o texto. Decorei os mistérios. E todo dia rezava. Palavrão não existia mais no meu vocabulário. Se alguém falava palavrão do meu lado, eu falava, vai se converter, menino. Oxe, para de xingar, boca porca. Fiquei aquilo. Não xingava mais. E aí foi indo. A situação com a minha família melhorou. Eu comecei a respeitar mais a minha mãe. Mudei com os meus irmãos. Perdoei aqueles que eu tinha raiva. E me confessei. Dentro desses 1 ano, eu já perdi as contas de quantas vezes eu me confessei. O que eu fiquei sem confessar, 17 anos, eu confessei tudo em 1 ano. E vida de oração ativa, estado de graça. E aí eu decidi ir para um retiro vocacional, lá em Araraquara. Na Gerados pela Imaculada. O André e a Gabi vão até estar aqui, né, esse final de semana. São pessoas incríveis. Cara, você chega naquela comunidade, você pode respirar, você vai sentir o ar da santidade. As meninas trabalham o dia inteiro. De noite elas estão lá ajoelhadas, tudo queimada de sol, cansada, mas está lá rezando rosário, rezando ladainha. E eu falava, que povo doido por Jesus. Quero ser assim um dia. E aí, voltei. Na verdade, eu estava lá no retiro. E eu fui, tipo assim, pedindo para o Senhor, Senhor, eu sei que eu estava vivendo uma vida errada, agora eu quero ser uma nova criatura, agora me mostra onde que eu tenho que ficar, onde o Senhor quer que eu fique, para poder te servir. E por isso que eu fui para esse retiro, porque eu achava que, né, quem sabe, seria lá. Mas no meu coração eu já sentia que seria aqui em Uberlândia. E aí, eu fui, em um momento lá do retiro vocacional, eu tive um encontro pessoal com Jesus. E em uma visualização, eu e Jesus estava em uma praça, sentados num banco, e eu conversei, eu falei tudo que eu tinha para falar para Jesus, tudo. Eu falava assim, agora me fala onde que é o meu lugar, onde o Senhor quer que eu fique. Jesus falou assim, Ellen, eu quero que você volte para Uberlândia
renuncie a si e pega a sua cruz e siga-me. Cara, na mesma hora, a hora que Jesus terminou de falar, eu bati o joelho no chão e comecei a chorar. E comecei a agradecer, comecei a louvar. E aí eu voltei com uma missão para cá. Que é pregar o evangelho, que é servir, que é continuar. Voltei para Uberlândia e eu falei, cara, e agora? Meu lugar é aqui no Uberlândia. Mas o Senhor não foi tão claro, né? Eu falei, Jesus, por que você não me ajudou? E aí a Ingrid começou a me chamar, né? A minha mãe espiritual, começou a me chamar para ir para o grupo de oração que a missão, né, fazia lá na Sagrado Coração de Jesus. E aí eu comecei a frequentar lá. Ia pouquíssimas vezes, porque eu moro lá no Canaã, então fica muito difícil, né? E aí eu fui, participei de alguns momentos, cara, e o coração se enchia de alegria ao estar ali na presença deles. E aí eu parei de ir, fiquei um tempo sem ir. E eu vou confessar, em um certo momento, na questão das orações, eu fraquejei. Fiquei um tempo sem rezar, mas depois voltei. E aí a missão veio para cá, a gente, né, conseguiram a casa, e eu comecei a frequentar aqui. E eu sabia, meu lugar era aqui. E outro detalhe, lá no congresso, a Maiara, no final do congresso, falou, olha, a gente vai deixar uma lista ali na porta. Quem se sentir tocado, coloca o nome lá na lista e vem participar da missão. Aí os meninos que estavam comigo, que era tudo, né, adolescente, jovem assim, falou assim, eu não vou não. Esse povo velho? Eu também não vou não. Você é besta? Esse povo velho desse aí vai dar certo na onde comigo? Sanguínea do jeito que eu sou, doida do jeito que eu sou? Não vai prestar essa combinação não. Oh meu Deus do céu. Tadinha de mim. Onde é que eu tô? Cara, eu sou apaixonada por aquele ali, por aquela ali, por aquele ali, meu fundador. Aqui eu ganhei uma família. Aqui eu ganhei o tesouro. Vários meus outros irmãos ali, cara, eu amo vocês. Eu sou apaixonada pela vida de vocês. Eu tenho mentores, eu tenho irmãos, eu tenho mãe, tios, tem tudo aqui. O Senhor me apresentou eles, me deu de presente. E aí foi indo. Comecei a participar aqui. E no dia 6 de novembro, o pessoal me convida para poder servir aqui. E eu começo a servir. E no dia 6 de fevereiro agora, né, desse ano, a Tereza me mandou uma mensagem. Eu estava no serviço, trabalhando lá, e eu recebi uma mensagem da Tereza. Oi, irmã, tá boa? Deixa eu te falar, você não quer pregar para a gente, não? Precisando de você, vamos pregar? Um ano depois da minha conversão. Cara, lá no meio do serviço eu fiquei sem acreditar. Eu falava, Senhor, que amor é esse? Que misericórdia é essa? E eu saí no ônibus. Acho que o povo me chamou até de doida nesse dia. Porque eu fiquei assim no ônibus. Eu vou pregar. Meu ministério chegou. A promessa de Deus chegou. Eu fiquei a pessoa mais feliz. Eu desci na rua cantando, dançando. O povo passava assim, olhava, eu vou pregar. Uhul. Cheguei em casa, contei para todo mundo, contei para meus irmãos. Eu falei, gente, eu vou pregar. Aí eles, que dia? Na verdade, o dia que a Tereza tinha me chamado era dia 9, só que ela tinha mandado a data errada. Aí ela falou, não, é dia 6. Aí eu falei, um ano depois do Senhor ter me dado a promessa, seu ministério é a pregação. Você vai dar o seu testemunho um dia. Aí agora onde é que eu estou? Comemorando um ano da casa de missão, contando meu testemunho, começando a minha caminhada no ministério de pregação. Cara, Jesus, ele é incrível, é top, não tem palavras para descrever. Eu estava como filho pródigo, afundada na merda, afundada na lama, comendo comida dos porcos. Mas o Senhor veio, na hora que eu estava no caminho, Jesus, ele foi, me abraçou, me acolheu, falou, filha, eu te amo, eu estava te esperando. Não importa os caminhos que você andou, não importa as decisões que você tomou, mas eu te aceito de volta. Mas aí tem um detalhe, renuncia a si. E depois da minha conversão, gente, foi só bênção, foi só graça. Um mês depois eu passei por uma perseguição, de certa forma.
E eu tive que conversar com pessoas, eu tive que contar o meu testemunho para pessoas que nem eram da minha família, que nem minha família ainda sabia do meu testemunho completo, assim, das coisas que eu tinha feito. Eu nunca tinha assumido o que eu tinha feito de errado. E aí, cara, foi muito difícil. Eu falava, Senhor, eu me converti, eu voltei, mas e agora? Me dá força para continuar. E o Senhor foi só me honrando, só me honrando, só me honrando. Hoje, eu tenho o meu ministério, eu tenho a minha casa, essa aqui é a minha casa. Eu tenho uma família, eu tenho amigos que me levam junto a Cristo, para perto de Cristo, não aqueles que me levam para a fila do confessionário. Eu tenho amigos que me mostram o céu. Eu tenho um namorado, um homem de Deus, um intercessor fortíssimo. Sou apaixonada pelo testemunho dele também. E se Deus quiser, se for a vontade dele, logo, logo na casa. Pega em direto, amor. Pega ele, Nossa Senhora. E, gente, é só bênção, só graça. Nem ia dar para falar que tanta coisa boa que aconteceu. Hoje eu perdoei o meu pai, perdoei a minha mãe. Já conversei com eles. Falei sobre tudo que eu tinha feito de errado. Pedi perdão. Foi muito difícil? Foi. Porque eu vi a decepção da minha mãe na cara dela. Eu vi o olho dela encher de lágrimas por aquilo que eu tinha feito. Eu vi a decepção na cara do meu pai, mas mesmo assim eu enfrentei. Falei, pai, me perdoa. Mãe, me perdoa. Eu vou ser a partir de hoje uma nova filha. Eu vou ser a partir de hoje uma nova irmã. Conversei com os meus irmãos. Chorei. Era tipo assim, falar com um chorava, falava com o outro chorava. Porque uma das coisas mais difíceis é reconhecer que você errou e pedir perdão. Muito, muito difícil. E aí hoje, não xingo mais palavrão. Rezo, vida de oração, confissão. E hoje eu intercedo por outras pessoas. E a minha vontade é que o Senhor possa levantar jovens, assim como Ele me levantou um dia, que Ele possa levantar mais e mais jovens para segui-lo verdadeiramente. Porque eu quero que chegue um momento que essa casa vai estar transbordando gente, vai estar subindo um em cima da cabeça do outro para beber e comer da palavra do Senhor. Que nós sejamos essa geração que o mundo tanto precisa. O mundo está tão difícil. Os jovens estão tão difícil. E eu vou dar um conselho para você que é pai e que é mãe, que está aqui hoje. Conversem com os filhos de vocês. Ao atingirem uma certa idade, senta e conversa com eles. Fala, filho, filha, isso é errado, isso é certo. Porque talvez muita das coisas que eu fiz também poderia ter sido evitada por uma conversa, um ensinamento do meu pai e da minha mãe, se eu não tivesse aprendido com o mundo. Então conversa com seu pai, conversa com seus filhos, porque se vocês não ensinarem, o mundo vai ensinar. O mundo vai apresentar totalmente distorcido. Porque hoje em dia, no mundo, o que é certo virou errado e o que é errado virou certo. Então conversem com eles. E gente, depois que vocês escolhem, que vocês batem o pé no chão e falam assim, eu escolho por Jesus, tudo muda. Tudo muda. Meu jeito de falar mudou, meu sorriso mudou. Meu sorriso hoje tem um motivo, é aquele que morreu por mim. O jeito de vestir mudou. Eu vestia só calça short, olha lá. Hoje eu tô de calça, mas é porque eu achei que eu ia vir de moto, né? Tá meio frio também. Mas eu amo vestido. Antes eu não suportava um vestido na minha frente. Hoje eu sou apaixonada por vestido, sou apaixonada por saia. Quer me dar um presente? Me dá um vestido e uma saia. Eu uso P, tá? Meu aniversário tá chegando dia 15 de novembro. Pertinho. E tudo mudou, gente. O jeito de tratar as pessoas mudou. Tudo. Então, Jesus, ao começar uma obra, Ele não deixa pela metade. Ele finaliza a obra. E finaliza a obra de um jeito esplendoroso. Pessoas olham para mim hoje e falam, quem que é você? Eu falo, morreu. A que você conhecia? Morreu lá, dia 5, dia 6. Acho que o cadáver está lá, jogado lá no Frei Brás. Tem que até olhar lá depois. Porque ressuscitei com Cristo. Sou uma nova criatura. E assim eu quero ser, cada dia mais, a menina dos olhos de Deus.